Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar um pouquinho, né? Principalmente conversar, acho que bater papo, aprender, escutar as palestras, conhecer todo o trabalho da casa. Então, antes da gente falar um pouquinho do que a gente vai fazer depois, né? Passar os recadinhos da casa. Só me desculpa que eu vou pegar meu óculos, que tá meio... Então a casa, a maior parte de vocês já sabem, né, ela tem trabalhos todos os dias, ok? Esses trabalhos, todos os dias, então, tem o trabalho de passe, né, o atendimento espiritual antes das palestras e as palestras em si, ok? Alguns dias tem alguns trabalhos especiais, por exemplo, no domingo, às 10 horas, a gente tem um trabalho de evangelização infantil, que é bem interessante, né, para os pais que queiram trazer os filhos também. Então, enquanto os pais ficam aqui nas palestras, os filhos vão tendo o primeiro contato com a doutrina, que é bem interessante. É de forma lúdica, bem voltado para a criança, então é uma coisa bem interessante. Então, é todo domingo às 10 horas. Quem tiver criança pode trazer, ok? As palestras e passes, né, na sexta-feira também ela é diferenciada, que ela é para... voltada para grupo de apoio para dependentes químicos, ok? Pode ser tabagismo também, e ela pode ser feita através dos familiares e amigos também, não necessariamente precisa estar aqui o dependente químico, né? Se puder estar é melhor, mas se não puder também, geralmente o dependente químico ele é meio contra essas coisas de participar, de se tratar, então muitas vezes isso pode ser feito à distância, tá? Estando aqui o parente ou amigo, esse trabalho pode ser feito à distância. O atendimento fraterno, eu já citei para vocês, é sempre meia hora antes de todas as palestras, né? E na área social, a gente tem um trabalho de atendimento a 80 famílias, ok? Que já estão cadastradas, que a gente faz a entrega de cestas básicas, então a gente sempre pede para quem puder colaborar com os alimentos. No caso, agora, no mês de julho, a gente está precisando de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. O feijão está uma coisa meio rara e cara hoje, né? Mas todos merecem comer feijão, né? Não é por isso que a gente vai deixar de dar. E também na área social a gente faz o trabalho de entrega de lanche aos sábados para os moradores de rua, né? Todos os sábados a partir das 16h30. Também é aberto. Quem quiser participar do trabalho, é só vir aqui às 16h30, que é a hora que começa a montagem dos lanches, né? E das bebidas que serão entregues para o pessoal de rua. E depois, perto das 5h30, 18 horas, vai se entregar aqui no Carandiru, aqui perto, ok? E só para finalizar, né, o curso para gestante é o primeiro e terceiro domingo dos meses, de cada mês, né, às 9 horas, ok? Então, era basicamente esses os recadinhos que eu tinha para passar para vocês. Então eu peço a vocês agora que, se a gente puder, né, fechar nossos olhos, vamos nos concentrar um pouco em nós mesmos, na nossa essência, na nossa alma, se possível, espírito encarnado que somos, nos sentindo mais leve, mais fluidos, principalmente deixando para fora desta casa todos os nossos problemas, os problemas do dia a dia, do cotidiano, para que dessa forma mais livre, mais fluida e mais harmoniosa, possamos nos conectar com a corrente desta casa, uma corrente de amor, uma corrente de paz, uma corrente de trabalho, agradecendo o trabalho dos mentores espirituais da casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para os nossos trabalhos. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui e pedimos, Pai, que nesse momento sejamos agraciados com a possibilidade de conectar a corrente do nosso Mestre Maior, o nosso Mestre Jesus, uma corrente de muita luz, uma corrente prateada, que desce sobre esta casa nesse momento, espalhando por todos os cantos, todos os cômodos, e nos conectando dessa forma ao trabalho de hoje. Mais uma vez, nos pedimos que hoje, Pai, recebamos o que aqui viemos buscar e que saiamos daqui levando todo o fruto do seu amor e do seu trabalho. Que assim seja. Então hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Rudai, né? E que é aprender com os erros do momento espírita, né, Rudai? Obrigado. Boa noite a todos.
já preparado o ambiente através do nosso companheiro, nosso irmão, é justo que a gente reserve esses breves minutos para nós mesmos, né? Para a nossa sintonia com a espiritualidade, porque sem esta sintonia fica complicado, fica difícil, né? Entendermos a missão da noite e a lição da noite, e também a aproximação desses irmãos que faz um esforço maior para chegar até nós. E nós, por nossa vez, temos que fazer um esforço igual, né? Ou às vezes um pouco até mais, para entrar em sintonia com eles. Porque a matéria tem as suas próprias vibrações, e elas são por demais grosseiras, né? E o plano espiritual é composto de vibrações ou matérias muito mais sutis, né? Mesmo o plano espiritual próximo de nós, a matéria é um pouco mais quintessenciada em relação, né, à matéria física que estamos acostumados aí pelos sentidos, né, a dar-lhes a devida atenção. Aprender com os erros. Texto da redação Momento Espírita. Esse texto visa nos dar uma base apenas da palestra, né? E aprender com os erros já nos dá uma ideia do que será tratado. E aí fica aquela colocação, quem nunca errou, né? Quem nunca ofendeu, quem nunca cometeu um deslize. Ora, isso é comum entre nós, seres encarnados ou espíritos encarnados, homens, mulheres, que estamos num processo de desenvolvimento, de aprendizado. Ora, todo o processo de aprendizado envolve nós errarmos e acertarmos. Não se compreende uma pessoa que acerte desde o começo. Vamos tomar como exemplo, como base, a nossa profissão, os instantes, os momentos que nós iniciamos a nossa vida na Terra, como recém-nascidos, depois desenvolvendo gradativamente, e alguém nos conduziu nessa etapa, nessa faixa etária, né? Os nossos pais nos ajudaram a fazer a adaptação neste mundo e foram nos dando diretrizes, orientações através da educação, desde o berço, para minimizar os nossos erros, para que a gente pudesse formar o nosso caráter e tornarmos homens, mulheres de bem, justos, né? E aí, esse trabalho inicial envolve realmente quantos errinhos cometemos até entender que não podia fazer tal coisa, mas depois, já gravados em nós a experiência, nós não repetimos mais o erro, né? Lá nos bancos escolares. Quantos acertos, mas quantos erros, né? Quanta tristeza por nós não pudermos compreender às vezes a lição de matemática, de português, de história, né? As tabuadas que inúmeras vezes erramos nos cálculos e mesmo a decoreba não nos ajudou, né? Ora, nós estamos falando de coisas materiais, situações cotidianas. Quantas criaturas no momento estão com problemas financeiros grandes, porque cometeram erros simples às vezes, né? Mas erros muitas vezes que aconteceram em virtude ou em consequência, né, do nosso consumismo, da nossa falta de prudência, da nossa falta de visualizar, né, ou de planejar os nossos gastos com base nas nossas receitas, né? E nos erros morais, então, quantos cometemos? Quantos enganos? Elegendo tal pessoa como fosse a nossa base, né, de esperança, de felicidade, e muitas vezes iludidos, ou não realmente sendo racionais, ou não avaliando prós e contras, não estudando, não observando, né, os nossos semelhantes. Nós elegemos criaturas iludidas, né, muitas vezes nós, e movidos pelo interesse, na maioria das vezes, caímos em erro, né? Quantos erros ocorrem no campo afetivo, emocional, sentimental, né? Que nós falamos, puxa vida, como eu fui cego, né? Como eu não observei, como eu me iludi. Ora, a Terra é um planeta de provas e expiações, isso é base doutrinária, né? A doutrina espírita bate muito nessa tecla, para nós aqui encarnados na Terra, né? Através das comunicações, dos livros doutrinários, né? Falam constantemente, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, os espíritos que aqui encarnam são, né, irmãos nossos,
ainda necessitados de aprendizado. Eles estão num processo de evolução, de progresso, de desenvolver a sua inteligência, desenvolver a sua moral. Então, somos ainda, né, na graduação dos mundos, nós ainda somos considerados um mundo imperfeito. A Terra é um planeta imperfeito. Ele está em vias de passar por uma fase seguinte, que é a regeneração. Mas não precisamos ir muito longe. Basta olhar aí, né, através das reportagens, dos meios de comunicação, as misérias humanas. Na maioria delas, motivadas por quê? Pelo quê? Qual é o agente? Nosso egoísmo, nossa vaidade, a nossa cegueira de não querer entender a vida espiritual. Ora, o Evangelho de Jesus é incompreensível se nós não tivermos em mente a vida espiritual, o porvir. E a doutrina espírita nos faculta, né, este conhecimento, explicando, né, o que Jesus veio nos trazer nos seus evangelhos, ou na sua doutrina, para ficar mais fácil a nossa compreensão. E darmos, sim, o devido valor às coisas da matéria, respeitando, porque é obra de Deus, tudo provém de Deus, mas trabalhando para o nosso desenvolvimento moral. Porém, sabemos que o desenvolvimento intelectual precede ao desenvolvimento moral, né? Como está no texto, né? Nós sabemos que Deus criou-nos simples e ignorantes, por tudo a saber, por tudo a conhecer, mas deu-nos uma missão. Esta missão é, ao ajudá-lo, né, na sua criação, no universo como um todo, nós, através da encarnação, da reencarnação, que é a reincidência, vamos ganhando sabedoria, vamos ampliando a nossa consciência e aumenta assim a nossa capacidade de decidir. Então o nosso livre-arbítrio, a cada existência, sendo ela aproveitada de uma forma eficiente, né, profícua, aumenta a nossa capacidade de escolher não só os nossos destinos aqui na Terra, mas também daqueles que de alguma forma estão sob a nossa tutela. Ou que, podendo já escolher na vida espiritual, porque é lá que são as maiores escolhas, né, o que devemos fazer aqui para acelerar, né, o nosso desenvolvimento, nós temos essa possibilidade, né, junto com os irmãos superiores, escolher os planos principais, né, os traços principais, os pontos principais da nossa experiência terrena para desenvolver-nos. Então, ao ver criaturas portadoras de deficiências físicas, né, entre elas físicas, de membros, mentais, entendemos que está ali um espírito encarnado numa tarefa difícil realmente, por ter malbaratado as experiências anteriores, mas nesse esquecimento temporário, nessa dificuldade de seu espírito manifestar-se na Terra, ele poder, né, espiar, resgatar e preparar uma vida mais feliz para si, né? Então, como homens, damos valor nas coisas da matéria, mas como espírito nós entendemos que as coisas da matéria serviu-nos para nos desenvolver. Mas também muitas coisas da matéria conduziu o homem ao erro, né? Por ele ter dado mais valor às coisas, né, materiais, ou seja, no dinheiro, no carro, na casa, no poder, na autoridade, né, no mando, enfim, nas coisas que estão aí, que Jesus tão sabiamente nos mostrou, né? A Deus o que é de Deus, a César, ou seja, a matéria, aos homens, o que é dos homens, né? Então, ao explicar aqueles que o questionavam acerca daquele denário de prata, perguntando se era lícito cobrar impostos, Jesus deixou muito claro, né, o respeito a Deus nas suas leis e o respeito aos homens nas leis que eles desenvolveram para pôr em harmonia, né, e para se entenderem. Ora, desta forma, as chances de errar são menores, né, quando a gente respeita, né, a cidadania, respeitamos o que Deus espera de nós, diminui a nossa possibilidade de erro. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos,
nesse desenvolvimento, né? Os equívocos, os erros, os enganos são naturais. Por quê? Nós transitamos da ignorância, como citei, para a sabedoria. Não há salto quantitativo, né? Assim, abrupto, mas sim apenas estágios, processos que vão desenvolvendo. Paulo disse nas suas inúmeras cartas, né? Ele comentava que quando criança ou quando menino, pensava como menino, brincava como menino e dava valor às coisas próprias dessa idade. Já como homem, ele não poderia fazer a mesma coisa, porque os valores, a responsabilidade eram outras. Na profissão que ele escolheu, não poderia errar, apesar de ter errado muito, por ter avaliado, né, os homens segundo a sua experiência puramente humana, né? Então, já temos o conhecimento espiritual, já sabemos da nossa origem divina como filhos de Deus e da necessidade de desenvolvermos, né? Então sabemos que os nossos atos vão nos trazer felicidade ou vão nos trazer tristeza, né? Vão nos trazer satisfação ou insatisfação. As nossas escolhas terrenas, sejam elas materiais ou morais, têm as suas consequências, têm os seus prós e contras, tem a sua ação e tem a sua reação. Ora, quanto mais, né, as nossas ações ou escolhas são voltadas para o bem, né, para a harmonia, para o equilíbrio, ora, a satisfação, a alegria é muito maior, a felicidade a colher, sem sombra de dúvida, é muito melhor. Porém, quando as nossas escolhas são equivocadas, levando apenas em consideração as ilusões, a satisfação imediata, né, dos prazeres materiais, com certeza. Alguns instantes de satisfação material pode trazer séculos, né, de tristeza, de escravidão, de sofrimento, de dor, né, espiritualmente falando. Ora, o que é preferível? Você renunciar, né, de livre e espontânea vontade, com conhecimento de causa, a prazeres materiais, em prol, né, da família, do trabalho, do serviço ao próximo, do desenvolvimento tecnológico, do seu próprio desenvolvimento, e colher depois, né, a alegria de pertencer já a um mundo mais justo, mais feliz, mais equilibrado, ou em ambientes espirituais, ou, né, orbes espirituais mais felizes, porque temos e entendemos a missão que nos competia, né? Ora, é muito fácil errar, né? É simples demais errar. Basta apenas olhar para si mesmo, ou seja, só aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos agrada. A chance de errar é muito grande, né? E nós temos aí milhares de exemplos, né? Não precisamos citá-los todos, que nós mesmos sabemos quais são, né? Todos nós temos pontos positivos, qualidades boas, mas também temos pontos negativos e qualidades ainda a melhorar, ou seja, temos que conquistar mais virtudes. Virtude é a prática do bem, né? E o bem é aquilo que nos advoga, né, perante a sabedoria divina, perante as leis de Deus e na espiritualidade. O bem, ele é o passaporte, né, que nos conduz à felicidade. E ele também é uma coisa interessante, né? O bem feito, o serviço prestado ao próximo, ele rende para nós méritos. E o mérito nós podemos usar para o nosso semelhante. Seja um ente querido, seja alguém que nós queremos auxiliar. Estando lá na espiritualidade, nós não pensamos como homens, pensamos como espíritos. Quanto mais distante é o tempo que separa a existência, né, da vida espiritual, né, ou a vida espiritual da existência, quanto maior for esse tempo, mais desprendidos da matéria estamos, e fica melhor pensar como espírito, né? Aí nós entendemos como a humanidade ainda é infantil. Não sou eu que estou dizendo, a espiritualidade relata constantemente. Basta pegar as obras aí espíritas, né, e coadjuvantes da doutrina espírita, nós vamos ver que os irmãos espirituais superiores têm-nos na conta ainda de crianças. Somos infantis em muitos aspectos. Nós brigamos por pequenas coisas, né, por coisas que, depois de conquistadas, nós vemos, puxa vida, eu feri, eu machuquei, eu prejudiquei quantas pessoas para conseguir algo que foi efêmero? Quantos erros eu cometi para conquistar um objeto, né? Eu até uma pessoa que naquele momento eu achava que era importante para mim, mas eu cometi homicídio, né?
eu subtraí fortunas, eu joguei na miséria de todos os níveis, no vício, justamente para me satisfazer, né? Aí o erro está feito e a reparação se faz necessária. Deus é justo. A sua lei cobra realmente o culpado. Não importa em que tempo e em que encarnação ele esteja, mas cobra. Mas encontrando o homem, ou a mulher, ou a criatura trabalhando, operosa, em benefício do semelhante, com certeza, a misericórdia divina se faz, misericórdia é amor, e o plano espiritual saberá, né, entender e vai levar em consideração e vai auxiliar essa pessoa para que ela seja mais forte, para que não caia mais nos erros morais que até então ela caiu, né, ou tenha caído. Ora, as espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. A própria Terra melhora-se, aperfeiçoa, né? Todas as espécies no planeta melhoram, progridem, evoluem. Da mesma forma, o homem evolui. O homem que eu estou dizendo, nós, a espécie humana, que nós estamos aqui, né, fazendo parte do reino animal, nós evoluímos. Está aí as habitações, está aí a medicina, a engenharia, a geologia, a paleontologia, a arqueologia, todas as ciências são frutos do progresso e do desenvolvimento do homem. Porém, o homem é um espírito encarnado, né? E esse progresso ele trouxe consigo. Então, desenvolvendo-nos, aprimorando-nos, sobrará mais tempo para nós cuidarmos do espírito. E a inteligência aprimorada, aquilatada, permite que nós tenhamos mais consciência, e a consciência permite escolher melhor, ou seja, você aplica melhor o livre-arbítrio, né? Então, como tudo é progresso, ora, o progresso se faz necessário, e está nas leis de Deus o progresso, porém, o preço do progresso, às vezes, para as criaturas egoístas, pode ser muito caro, mas o progresso que está aí colocado, ele precedeu de muitos equívocos, né? Outrora não dizia que a Terra, que era o centro, né, do nosso sistema solar, para não dizer do universo? Quantos homens, né, quase foram para fogueiras, alguns foram para a fogueira por causa desta afirmativa? Quantos erros o homem tomou por verdade? E quanta verdade ele deixou, né, para trás? E quantos erros ele, para que a sua vaidade se satisfazesse, ele tomou como verdade? Quantos erros, né? E refutando as verdades, mas aquilo que é verdade, ela naturalmente se apresenta. Porém, todo progresso aqui na Terra, é preciso que o homem trabalhe, não cai do céu. A espiritualidade auxilia, intui, mas o estudo, as pesquisas, a observação é nossa. É por isso que nós progredimos. Saímos há alguns milênios da caverna e habitamos palácios, né? Caminhávamos aí léguas e léguas, hoje nós temos os veículos que nos conduzem de uma forma fácil. O homem projeta aí e lança uma nave aqui da Terra, e daqui a alguns anos ela atinge, né, ou alguns meses, o orbe que ele projetou para que lá acontecesse, né, a aterrissagem. Nós temos aí exemplos recentes, Marte, Vênus, agora Júpiter, né, Saturno, Plutão, que algum tempo atrás foi alvo de nossos estudos. Quantos erros foram cometidos até acertar, né? Estou falando de coisas materiais, não estou falando de coisas morais. Quantos mártires, né, foram para a arena, para o circo, né, devorados pelas feras ou estraçalhados pelas feras, para que o Evangelho de Jesus, né, tivesse esse brilho, esse valor, esse esplendor. O próprio Mestre, né, Jesus, deixou-se imolar na cruz para trazer a verdade para nós, mostrando a nossa herança divina e mostrando aos homens daquele tempo os erros que eles estavam cometendo por não olhar o seu próximo como espécie humana, como seus iguais, seus irmãos, né? Quantos judeus, fariseus, saduceus, né, no seu radicalismo, né, escravizou outros homens, sem falar aí do processo normal de escravidão que ocorre até os dias de hoje. Então, esses erros que nós vamos cometendo realmente são bases, né, para que a gente possa, depois reconhecendo-os, não mais cometê-los. E assim, lutar pela justiça, lutar para que a verdade venha à tona, né?
E quantos homens se investem desse mandato, né? E aí cumprem de uma forma muito, muito benéfica para todos nós, né? E nós ainda, né, caminhando devagarzinho aí na espiritualidade, cheio de medos, de dúvidas, de insegurança, deixamos de fazer o nosso trabalho, às vezes mais preocupados conosco mesmo. Então, tudo que está sendo falado, que está aqui no texto, que de alguma forma está contido no texto, né, é para a gente refletir, para pensar, né, para nós vermos e compararmos. Ora, eu tenho a possibilidade de ser uma criatura melhor, de ser um espírito mais maduro, um espírito mais consciente, um homem responsável, justo. Então, a doutrina espírita nos ajuda nesse processo de sermos homens, mulheres, criaturas conscientes e trabalhadoras e cumpridoras das leis de Deus, né? Leis essas que nós conhecemos, né? Nós sabemos que as leis de Deus, ela tem níveis materiais e níveis espirituais, né? Os níveis materiais nós já estamos aí conhecendo e aplicando elas nas ciências diversas, e nos aspectos, né, morais ou divinos, nós temos a religião que nos ajuda a entender. A religião é essa ligação com Deus, né? Essa nossa consciência que temos, somos filhos de Deus. E os irmãos aí que conduzem os destinos morais ou religiosos têm a missão de nos esclarecer mais através do conhecimento dessas leis, da prática do bem, da caridade, né? Ora, quando praticamos a caridade, a possibilidade de errar é menor. A caridade, segundo entendia Jesus, está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, né? Na lei de justiça, amor e caridade. Esta caridade, segundo entendia Jesus, os Espíritos nos diz que o conceito é muito simples: ser bom ou benevolente para com todos. Sermos indulgentes, né, para com erros e falhas do nosso próximo. E sermos criaturas sempre aptas a perdoar. Quantas vezes? Né? Sempre. Por que nós temos que perdoar sempre? Porque nós somos falíveis. Da mesma forma que erramos, nosso semelhante erra. Por que querer perfeição e exigir deles perfeição se nós somos criaturas que cometemos erros, né? Ora, então, não se apegar a pequenas coisas, as coisas pueris da matéria, faz com que a gente, refletindo, pensando e trabalhando, a gente progrida cada vez mais e minimize os nossos erros, né? Então, esses errinhos, essas fissuras morais que nós temos aí, que nós temos que trabalhar para que elas não mais, né, imperem em nós. Ou seja, nós temos que ser espíritos ou homens que comandem a nossa emoção. E o sentimento se aflore de uma forma bela, né? E não que as emoções nos comandem, né? Ora, quando as emoções nos comandam, possivelmente podemos incorrer em erros. Quando essas emoções, né, têm características ainda negativas, como o ciúme, a cólera, a inveja, né? A maledicência e por aí vai, né? Ora, aprender a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal, né, e sentimentos ocultos, né? Ou seja, temos que fazer o bem sem ostentação. Como disse Jesus, não saiba à sua esquerda o que faz à sua direita. Fazer o bem sem distinção, né? Sem imposição e sem querer que os holofotes sejam dirigidos para nós, né? Fazer o bem por amor ao semelhante, por querer minimizar, amenizar, né, o seu sofrimento. Aí nós crescemos, né? Ame e respeite a vida, seja nobre e solidário. No início, pode ser necessária alguma disciplina, como tudo, né? Ou seja, a disciplina faz parte do nosso trabalho, né? Como diz Emmanuel a Chico Xavier no começo, né, desse trabalho conjunto, Emmanuel e Chico Xavier, que ele falou que era necessário 3 coisas ao Chico, né? 3 coisas, que era trabalho, 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 ou disciplina, 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 né? Sem disciplina, fica difícil fazermos qualquer coisa, né? Ora, sem disciplina, esse trabalho viraria um caos, por exemplo, né? Sem disciplina,
os governos do mundo afora, né, sem entrar em detalhes, não conseguiriam manter a ordem, né, geral da coletividade, né? E sem respeito a Deus, acima de tudo, sem respeito às suas leis, nós nos perdemos, nós nos equivocamos, os erros são muito maiores, e aí haverá dor e sofrimento, né? Haverá ranger de dentes. E essa dor, esse sofrimento, nós, desde já, colhemos aqui na matéria. E muito mais libertos dela. Pararam para imaginar quanto sofre um irmãozinho nosso na espiritualidade, no umbral, ou nas trevas, ou em planos inferiores, porque ele reconheceu que ele podia ter feito melhor, ele podia ter errado menos, mas deixou-se levar, né, pelas suas emoções mais baixas, pelas paixões mais vis, e ele está colhendo aí, por longos e penosos anos, sofrimento. Como nada está perdido, toda a experiência faz parte do espírito, e elas são balizas importantíssimas para que a criatura saia do lodo e alcance realmente a luz, né? Assim, sempre que errarmos, vamos lembrar, puxa vida, eu errei realmente, vamos ser humildes, né, para aprender com os erros. E os erros farão com que nós saímos daqui dessa existência, quando menos praticarmos, saímos daqui criaturas mais felizes. Paz a todos, que o tempo realmente voa, né? Obrigado pela atenção. Quem quiser o texto, nós temos aqui o texto, Aprender com os Erros. Também tem no site, Redação Momento Espírita, está lá colocado esse texto, né? Obrigado, Rudai. Obrigado. Nesse momento a gente abre para alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema. Alguém gostaria de falar? Vamos ver se tem alguma pergunta de lá, vindo de lá. Mas assim, Rudai, o que a gente sabe, né, que realmente o erro é uma forma muito grande de aprendizado, é uma das que mais nos ensina, né? Com certeza. E muita gente pensa assim, pô, se eu pudesse voltar atrás e não cometer os erros que eu cometi, só que estaria cometendo o maior dos erros, né? Porque hoje tudo que nós somos, graças aos erros que cometemos e que aprendemos, né? Então, muitas vezes, tudo bem, o importante é você errar, entender que errou e aprender e corrigir, né? Não querer voltar para trás e tentar corrigir aqueles erros. Aquilo lá formou você do que você é hoje, foi o seu aprendizado, né? Com certeza. E dessa forma, faz-me lembrar assim rapidamente do livro que eu estou lendo, os missionários, né? Nesse livro tem uma história muito simples, né? De uma senhora na idade, 1800 aproximadamente, ela e o marido e 4 filhos, né? O marido realmente com uma condição financeira boa, deu o melhor da educação para os filhos, mas a mãe, cheia de mimos e apegos aos filhos, contrariava o marido, porque o marido queria que desse uma educação aprimorada para os filhos, né? Fizesse com que eles se tornassem homens de bem, homens justos, mulheres justas, né? E a mãe sempre protegendo demais os filhos, com certeza protegendo os erros, e eles caíram rapidamente em erros. Chegando na idade aí dos 20 e poucos anos, todos caíram em erros terríveis, né? Levados aí pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, e morreram, né? Assim, muito cedo, todos os 4. E voltando à espiritualidade, passaram muitos anos lá, né? Sofrendo, e até essa história que eles iam reencarnar depois, estava lá em planos inferiores. E esta mãe, com já um espírito que já tendo trabalhado na espiritualidade há alguns anos, 30 e poucos anos, né, em prol do próximo, e ela já tinha alguma bagagem espiritual boa, ela entendeu que ela tinha que retornar na matéria, receber os seus filhos novamente, para dar-lhes uma educação mais aprimorada, dar-lhes realmente um caráter, dar-lhes aí uma firmeza de espírito que talvez ela, por excesso de carinho e meiguice para com os filhos, né, ela deixou de fazer. E esses filhos, tendo caído em erro, 2 deles reencarnariam posteriormente, né, assim com problemas físicos sérios, como paraplégicos, um com idiotia, e a menina reencarnaria também, e ela seria aquela que ajudaria a mãe a cuidar dos seus irmãos, né? E o marido, né, morreria muito cedo para que o trabalho, né, de reparação, de expiação, de reparação naquela família
pudesse ser levada a termo. A nossa inteligência mal aplicada, nós colhemos aí problemas sérios, né, na encarnação presente. Então, os erros acontecem muitas vezes pela nossa incúria, realmente, pela nossa imprevidência, por excesso de proteção, muitas vezes, aos nossos filhos, por não deixá-los viver a vida deles ou querer viver por eles a vida que é deles, ou tirar-lhes as suas responsabilidades. E aí, ora, o espírito que tinha tutela, que se sentiu realmente culpado, ele retorna para auxiliar no ponto que ele errou realmente, né? E a misericórdia divina está aí, permitindo uma nova vida, cheia de dor e sofrimento, mas uma vida que vai trazer liberdade àquelas almas, né? Vão dar-lhes novamente as experiências necessárias para a corrigenda, mas darão a eles a pureza e a elevação espiritual necessária para que eles continuem o seu trabalho, né? Ora, os erros estão aí, mas uma vez reconhecidos, nós temos que fazer o esforço, principalmente quando em nosso lar, na família que temos, aquela que Deus nos colocou, se cometemos equívocos aí, se nós cometemos alguns errinhos, né? Se nós ainda somos egoístas, tiranos, né? Queremos ser o centro das atenções, precisamos ter um pouco de cuidado aí e olhar os nossos entes queridos, né? Filhos, né? Esposa, marido, aqueles que estão ali junto conosco no ninho doméstico, temos que fazer o trabalho de respeitá-los, sermos para eles bondosos, indulgentes, né? Perdoar os erros e orientar naquilo que nos compete para o bem, né? Para tornar homens justos. Porque é duro depois, né? Você abrir os olhos do outro lado e procurar aqueles que são caros do seu coração e olhar que eles estão numa condição moral muito ruim e decorrentes, né? Como consequência de nossos erros mesmo, né? Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Acho que tá bom, né? Então, obrigado a todos pela atenção, uma boa semana, que assim seja. Obrigado. Bom, vamos mais uma vez nos voltando para nós, nesse momento maravilhoso, agradecendo por todo o ensinamento que aqui recebemos, pela corrente maravilhosa formada aqui pelos mentores de luz dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para os trabalhos e para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que possamos, meu Pai, agradecer também pelos simples atos de chegarmos até essa casa, um ato simples, uma simples caminhada, mas vamos pensar nos nossos irmãos que estão impossibilitados de cometer esse simples ato. Então, por eles vamos agradecer. Pelos irmãos que estão no leito dos hospitais, vamos vibrar por eles, muitos perto da sua passagem, estágio terminal, muitos dariam fortunas que têm para esses simples atos que nós fizemos hoje de chegar até essa casa, de orar, de aprender, de rezar. Então, vamos vibrar por esses irmãos, para que eles tenham seus sofrimentos amenizados, que tenham uma passagem tranquila, se esse for o seu destino. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão encarcerados nas prisões penitenciárias. Não vamos julgar esses irmãos de forma alguma, porque sabemos que estamos julgando pela lei de Deus, estamos julgando pela lei do homem e não pela lei de Deus. Então, na verdade, vamos pensar neles, que eles usem esse tempo para o seu aprendizado também. Assim como disse o nosso irmão Rudai hoje, os erros são a melhor forma de se aprender. Então, que eles usem esse tempo para aprender, vibrar e sair daí mais evoluídos. E vibrar também pelos nossos irmãos necessitados que estão nas ruas, nessa época passando frio, fome, que recebam da espiritualidade o amor, o carinho, e também de nós, um simples ato de ajudá-los, de aquecê-los, de dar alimento, uma coisa tão simples que pode mudar o trabalho desses irmãos. Então, agradecendo mais uma vez, possamos, meu Pai, também levar toda essa energia positiva, essa energia maravilhosa que temos aqui para dentro dos nossos lares, junto dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos que ali habitam conosco, para que sigamos junto uma jornada de amor, de paz e de proteção. Obrigado e que assim seja.
Então eu peço a todos só para ficar em silêncio, a gente vai iniciar os trabalhos de passe, ok? Obrigado.